Olá, boa tarde, meu nome é Nazaré, eu sou discente do curso de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal do Amapá e eu vou apresentar um pouco sobre o óxido nitroso, um dos gases de efeito de estufa mais importantes que existe, tá? É um dos mais potentes e persistentes, superando consideravelmente o dióxido de enxofre e o dióxido de carbono CO2, né, em potencial de aquecimento por molécula. Quais são as principais fontes do óxido nitroso? Nós temos ele presente na agricultura, que é a sua fonte principal. Cerca de 2/3 das emissões humanas de óxido nitroso é proveniente da agricultura, principalmente pela aplicação de fertilizantes nitrogenados, sintéticos e orgânicos. Nós vamos ter também do manejo de esterco e a queima de resíduos agrícolas, certo? Micro-organismos no solo vão converter o nitrogênio em óxido nitroso através dos processos de nitrificação e desnitrificação. No que concerne às fontes industriais, nós teremos a produção de ácido nítrico usado em fertilizantes e o ácido adípico usado para produzir nylon e outros produtos sintéticos. Nas fontes naturais, nós temos nas florestas tropicais, nos solos, nos oceanos, nos raios e também no uso médico propulsor. Ele é utilizado como analgésico, calmante, anestésico, em procedimentos médicos odontológicos e até mesmo como um gás propulsor em latas de creme de chantilly. O principal sumidouro do óxido de nitroso não é a superfície, é a estratosfera. Ele vai ser quebrado, ele é quebrado pela radiação ultravioleta, que é o que nós conhecemos como fotólise, e pelas reações com átomos de oxigênio excitados, né? Onde o nitrogênio é convertido, o nitrogênio gasoso, ele é convertido em óxido de nitrogênio. E passar por um processo muito lento, o óxido de nitroso ele permanece na atmosfera durante muito tempo. É capaz de absorver a radiação infravermelha, calor, né? Em comprimentos de ondas específicos que a Terra emite, que é exatamente isso que vai impedir com que esse calor escape para o espaço. É uma molécula pouco polar, que justamente essa característica é o que vai lhe conferir a capacidade de absorver esse calor, que já foi falado anteriormente. A sua concentração atmosférica nos últimos 40 anos aumentou em 30%, com um aumento anual de aproximadamente 0,25%. É o terceiro gás estufa antropogênico mais importante, atrás somente do gás carbônico, ou dióxido de carbono, CO2, e do metano, CH4. A concentração global média atual de óxido nitroso ela tem atingido recordes sucessivos, aumentando sua presença em ambientes estuarinos e na baixa atmosfera. Ele tem uma vida útil na atmosfera de aproximadamente 114 a 120 anos. Isso significa que as emissões atuais elas continuarão a aquecer o planeta por mais de um século. O óxido nitroso ele é cerca de 265 a 273 vezes mais potente que o dióxido de carbono em horizonte de 100 anos e é responsável por cerca de 5 a 6% do aquecimento global antropogênico total. Trata-se de uma molécula linear. Para produzir calor, ele absorve radiação infravermelha, como nós já falamos anteriormente, e é exatamente essa absorção da radiação infravermelha que lhe causa vibrações moleculares específicas, notavelmente a vibração de estiramento assimétrico e vibrações de deformação. Atualmente, é a substância mais importante que esgota a camada de ozônio, substituindo os CFCs, ao liberar o óxido nítrico na atmosfera, o NO. É conhecido, como eu falei anteriormente, como gás do riso, usado na medicina para sedação, que eu falei, analgésico,
calmante, né? Na sedação é utilizada na sedação consciente, porque causa euforia, causa relaxamento. E as indústrias químicas estão utilizando fornos de alta temperatura para converter o óxido nitroso em nitrogênio e água, alcançando as taxas de neutralização de até 99%.